Hoje estamos aqui para falar das 15 leis. Muito bem. Como já foi dito, nós apresentamos um pequeno texto, depois faço um comentário sobre esse texto, e aí abro para que vocês façam suas perguntas, suas colocações, para que a gente possa aprofundar a nossa interação. Apenas o que você põe em prática se torna parte de você. Conhecimento é completamente diferente de sabedoria. Você só sabe quando você pratica. E a prática é que traz o saber, e o saber é a condição para a sabedoria. Então, um conhecimento flutuante que esteja num livro, numa revista, num filme, ou na sua mente, mas que você não ponha em prática, não tem condições de virar saber. E sem saber, nenhuma chance de que você consiga sabedoria. Muito bem. Há uma grande diferença entre oportunidade e realização. Procure se lembrar da palavra realização. Ela tem duas partes: realizar e ação. Se você não põe em prática aquilo que você conhece, então você não está realizando a ação. E sem ação, não há realização. Interessante considerar que, embora eu tenha sido professor grande parte da minha vida, dei aula em muitas universidades brasileiras, na pós-graduação, em vários estados, né? Na realidade, não existe educação, existe apenas o ato de educar-se. Quem disse isso foi o John Grinder. Ele foi o criador da neurolinguística e também foi meu professor. E ele me disse que não existe aquele que ensina, existe apenas aquele que aprende. Portanto, todo ensinamento e todo aprendizado se resume em uma única palavra: disciplinare. Essa palavra, que tem origem no latim, significa ensinar algo a si mesmo. Ou seja, ninguém ensina nada a ninguém. Você pode até incentivar o aprendizado de outra pessoa com uma explicação útil, necessária, bem escolhida. Mas a pessoa só aprende se ela quiser aprender, se ela tiver disciplina suficiente para ensinar algo a si mesma. Muito bem. E essa é a essência do Ashtanga Sadhana, ou também chamado Ashtanga Yana, que são os 8 caminhos do budismo. Você não consegue ensinar nada a ninguém, você só consegue ensinar a si mesmo. Por isso, o Gandhi disse que, se você quer transformar o mundo, a única tarefa que é ideal para isso, torna isso razoavelmente possível, é ensinar algo a si mesmo. Tá? Você pode transformar a si mesmo, porque isso está entre as poucas coisas que dependem de você. Mas transformar ao mundo é impossível. Agora, se você transforma a si mesmo, as pessoas que convivem com você vão transformar a maneira de lidarem com você. Vai aumentar a interação, o respeito, a admiração, e você vai conseguir conquistar algumas pessoas para o seu ponto de vista. E isso é o máximo que você consegue fazer. Boa noite, a Elga, lá de Portugal, seja bem-vinda. Os crimes sociais, como o racismo, o preconceito, a pedofilia, a violência, são sinais claros da limitação intelectual, da falta de inteligência. A psicologia define a inteligência como a capacidade de resolver problemas. Quando alguém adota preconceitos ou qualquer outra forma de violência, está demonstrando ao mundo que ele é burro. Ok? Eu acho interessante essa definição da psicologia. Eu fico pensando se aquele português que tem aquela padaria ali na esquina não é mais inteligente do que eu. Por quê? Se a psicologia diz que inteligência é a capacidade de resolver problemas, e às vezes eu tenho dificuldades aí com a minha vida financeira ou com o relacionamento com outro alguém, de repente aquele português resolve isso de uma maneira muito mais prática. Então, há uma certa
consciência em termos da inteligência. Você não precisa ser uma pessoa culta. Uma pessoa culta não é necessariamente uma pessoa inteligente. Agora, a pessoa inteligente, quando ela busca cultura, então ela tem maiores chances, porque ela sabe procurar melhor. Ela tem uma referência mais privilegiada graças à sua inteligência. A violência verbal e psicológica é falta de inteligência? Pergunta a Elga. Com certeza, toda forma de violência é burrice, né? Eu vou dar um exemplo agora que é muito interessante, ele não é meu, é do Leandro Carnal. Pessoas preconceituosas estão dizendo, eu sou burro, olha minhas orelhonas, eu me comporto como burro, você não percebe isso? Essas pessoas estão dizendo, preciso zurrar para você entender que eu sou burro. Assim diz o Leandro Carnal, que eu acho uma pessoa bastante inteligente. Então, qualquer tipo de violência é um sinal de burrice. E eu vou dar um exemplo mais interessante ainda, uma metáfora criada pelo Leandro Carnal. Imagine daqui a 100 anos um ET vem até você, você é um habitante da Terra daqui a 100 anos, e ele pergunta a você, como você é um terráqueo, você representa a nossa cultura, e ele lhe pergunta, no século XXI, que daqui a 100 anos é o século passado, haviam algumas pessoas com mais melanina. É verdade que elas sofriam agressões? Para quem não sabe, melanina é um tipo de qualidade que a pele tem e se torna mais escura. Então é óbvio que o negro tem mais melanina do que o branco. O negro tem mais melanina do que o branco e, portanto, a cor dele é mais escura. Então, repetindo, daqui a 100 anos um ET pergunta a um terráqueo. O terráqueo é você, sou eu, tá? Porque somos habitantes da Terra. Pessoas com mais melanina sofriam agressões? E o terráqueo respondeu, sim, o jovem negro da periferia de São Paulo, isso é estatística, tem 6 vezes mais chance de morrer antes dos 21 anos do que o jovem branco. Veja que coisa interessante. E o ET continua a perguntar, e o que provocava a melanina? E o terráqueo responde, um recurso do corpo para que se tenha menos câncer de pele. Ah, diz o ET. E mesmo assim, esse cara que tinha mais melanina, portanto, menos chances de ter um câncer de pele, era considerado inferior? É. E ter mais melanina provocava mais alguma coisa? Diz o terráqueo. Sim, menos envelhecimento. E os olhos escuros? Um menor índice de catarata. E mesmo assim eram considerados inferiores? Sim. E as pessoas de pele clara? Aí o terráqueo responde, mais câncer de pele, com olhos claros, mais catarata, quanto mais branco, mais envelhecimento precoce, gente clara não envelhece, despenca. Então, são as palavras do Leandro Carnal, eu achei muito interessante essa colocação. Ninguém é superior ou inferior a ninguém, perceba. O historiador Leandro Carnal usou essa ironia para demonstrar como é irracional o preconceito e como são burras as pessoas racistas. O Karnal menciona também que, pelo fato das mulheres viverem mais que os homens, existem mais viúvas do que viúvos no mundo. Um dos fatores que faz as mulheres viverem mais é que elas são menos sujeitas a infecções na infância, se envolvem menos em brigas físicas, usam bem menos as armas de fogo e vivem, em média, 20% a mais do que os homens. Mulheres matam menos no trânsito, as companhias de seguros sabem disso e dão descontos para as mulheres. Homens matam 7 vezes mais que as mulheres no trânsito. Isso é uma grande proporção. E aí sobra a questão de explicar a um ET que mulher é o sexo frágil. De onde tirar essa bobagem? Ou seja, na vida, a opinião, a crença, em geral, há honrosas exceções, contrariam os fatos. E isso é um erro de percepção.
As leis da vida, por outro lado, lhe permitem entender de forma não total, mas um pouco mais profunda, porque as coisas são como são. Interessante. Ele está dizendo que no Rio de Janeiro é diferente. Se você estiver de fuzil durante o confronto com a PM, morre independente da cor. Ok. Bom, é um ponto de vista, né? Não significa que seja verdade todo o tempo. Existem exceções, com certeza. E agora, nós vamos falar com você a respeito de uma maneira de pensar que vai te ajudar bastante se você memorizar 5 pequenas coisas. Aprender a fluir com a corrente ao invés de lutar contra ela vai melhorar suas decisões e seu desempenho. E fazer isso nas 5 áreas de sua vida. Para entender essas áreas, pense na sua mão. Você tem 5 dedos, né? Então, o primeiro dedo vamos chamar de espírito. O segundo dedo de corpo, o terceiro mente, o quarto comunicação e o quinto servir ou trabalho. Vai ficar mais fácil de você memorizar esses 5 dedos se nós considerarmos isso da seguinte forma. Você era uma centelha espiritual, por isso o primeiro dedo, espírito. Essa centelha espiritual, em algum momento do tempo, entrou no corpo de um bebê que estava para nascer. Então, o segundo dedo é o corpo. Então, já vimos. Espiritualidade, primeiro dedo. Segundo dedo, o corpo. O bebê, quando nasce, ele tem pouca noção de como as coisas estão se passando. Ele não enxerga muito bem, não tem muita noção das coisas. Agora, se você pensar no primeiro dedo como espírito ou alma, ou qualquer outro nome que você prefira, para dar a essa fagulha espiritual, que um dia se manifestou através do corpo de um bebê, o que vem depois do corpo? Vem a mente, ou seja, o bebê começa a ajustar o seu mecanismo mental para enxergar e compreender o que vê, para escutar e saber de que lugar está vindo o barulho e coisas desse tipo, né? Para distinguir um movimento e para começar a perceber as coisas, a percepção, que aliás é a primeira lei que nós vamos aprender. E aqui você tem, então, você tinha o espírito, o corpo, a mente. Um espírito entrou no corpo de um bebê e o bebê começou a desenvolver a mente. Ok. Procure memorizar os dedos que estamos mencionando. O bebê, quando nasce, como qualquer pai ou mãe sabe, não consegue focar atenção em nada nos primeiros dias após o nascimento. É que a sua mente ainda está em formação. Por isso que o terceiro dedo é a mente. Espero que você esteja anotando isso. À medida que o bebê vai desenvolvendo sua mente, começa o seu processo de comunicação. E ele se comunica de início de uma maneira bem aberrante. É choro, é espernear e as risadinhas que comovem os adultos. Ok? Mas, com o tempo, ele vai desenvolvendo palavras, sílabas, expressões meio tortinhas que a gente não entende muito bem às vezes, mas que é um processo de comunicação. Então você tem o espírito, o corpo, a mente e o processo de comunicação, que é o quarto dedo. E o quinto dedo é muito interessante, porque ele se implica no servir, ou o trabalho. Para o bebê, isso vai ser daqui a alguns aninhos, ele ter alguma disciplina em casa, se os pais souberem educá-lo, e depois entrar lá no pré-primário, na escolinha, e começar a sua educação formal. Esse é o trabalho do bebê. Do adulto é mais do que isso, nós já veremos daqui a pouquinho. Como é que isso se aplica para a sua vida? Se o primeiro dedo é o espírito, faço questão que, depois desta live, você pegue um caderninho ou o seu computador, ou uma anotação que seja possível no seu celular, e que lá você analise o que os seus pais lhe ensinaram sobre a espiritualidade, já que o primeiro dedo é o espírito. Você concorda com tudo que aprendeu com eles? Ou você tem suas próprias ideias a respeito disso? Anote tudo que vier à sua cabeça. Procure observar a espiritualidade de uma forma mais ampla, que transcenda os ensinamentos da sua família
que absorva outros conceitos de espiritualidade que existem ao redor do mundo, para que você encontre o seu caminho. Por exemplo, a Igreja da Ciência Divina do Dr. Joseph Murphy, autor do livro O Poder do Subconsciente, tem um lema que diz: espiritualidade não é religião. A religião divide as pessoas, a espiritualidade as une. Bom, esse é o primeiro dedo. Você já parou para pensar que Jesus não tinha religião? Ele, mesmo sendo judeu, não professava a religião dos judeus. E foi ao templo, quando ainda era criança, para discutir com os sábios que lá estavam. Ele nunca pregou a religião judaica como os judeus a entendem, e se referia a Deus como Pai. A palavra religião vem do grego religios e do latim religare, e pressupõe que você consiga existir separado de Deus. Então, em si mesma, a palavra religião já é uma blasfêmia. Como que você pode ser separado de um ser que é a manifestação total do universo e da natureza? Bom, então, quando você pensar no assunto do primeiro dedo, que é a espiritualidade, pense em espiritualidade e não em religião. Eu não tenho nada contra você ter sua religião, respeito isso, aceito isso plenamente. Mas dê a si mesmo a liberdade de ousar, de ir além e de buscar a espiritualidade, sem a qual não haveria necessidade de religião alguma. Ok? E agora que você é adulto, anote aí embaixo de sua anotação sobre o primeiro dedo, a espiritualidade, quais as ações que você vai fazer para desenvolver a sua espiritualidade, para expressá-la, para, de alguma forma, encontrar um espaço para a espiritualidade em sua vida. Bom, agora passemos ao segundo dedo. O segundo dedo é o corpo. Para o bebê, lidar com o corpo significa apenas atender suas necessidades básicas: comer, dormir, defecar, urinar e mais tarde aprender a pegar coisas com as mãozinhas, chupar os dedos das mãos e dos pés. Você não consegue mais chupar o dedo dos pés porque você está velho, mas a criança, o bebezinho, consegue ter uma flexibilidade impressionante. Tudo que ele encontra, ele põe na boca e depois, um pouquinho mais tarde, ele começa a aprender a andar. Isso, para ele, é o corpo. E você que é um adulto, você está cuidando do seu corpo? Como é que você lida com a sua alimentação? Que tipo de exercícios você faz? Anote tudo embaixo desse caderninho, depois, né, quando terminar a live, embaixo do segundo dedo, que é o corpo. Como é que você lida com o seu corpo? Como é que está a sua saúde? Você fica doente com alguma frequência? Tem pessoas que ficam com um resfriado por ano apenas. E tem outros que pegam 5 ou 6. E tem aqueles que pegam um resfriado em janeiro e vai até dezembro. Né? Então, olhe para si mesmo, conjeture sobre a sua saúde e perceba quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos. E como é que você lida com eles? Tem pessoas que têm prisão de ventre, tem pessoas que têm dores de cabeça frequentes, tem pessoas que ficam tão ligados no computador ou no celular que dispersam uma energia desnecessária e isso traz algumas consequências funestas. Agora, passemos ao terceiro dedo, que é a mente. Muito bem. Aqui nós começamos a complicar. Para o bebê, ele desenvolve a mente, primeiro focando o olhar nas coisas, porque ele não consegue focar no comecinho da vida. Depois aprendendo a falar. E o bebê se assusta com muita facilidade. Eu tinha uma sobrinha que tinha medo da minha barba, porque a maioria dos adultos que ela via não usava barba. E ela teve uma irmãzinha. E a irmãzinha não tem medo da minha barba, me trata numa boa. É interessante isso, né? Porque são duas crianças, filhas dos mesmos pais, que tiveram uma influência educacional mais ou menos semelhante. Uma tinha medo do cara que tinha barba e a outra não tinha. O que será que faz as pessoas serem tão diferentes? Eu tenho 2 filhos. A maioria de vocês é mais nova do que meus filhos. Agora, os meus filhos são completamente diferentes entre si.
tiveram os mesmos pais, estudaram nas mesmas escolas. Na época do início de seus estudos, os professores foram os mesmos, mas eles têm duas personalidades completamente diferentes um do outro. E aqui vem a pergunta: você é um adulto e você está pensando em sua mente. É melhor que você perceba sua mente como muito mais abrangente, é claro, do que a de um bebê. E aí eu lhe pergunto: o que você tem aprendido? O que você tem cultivado dentro de si? Quantos livros você lê por ano? Eu sei que aquele cara que é dono da Microsoft, ele lê pelo menos um livro por semana, o que lhe dá 52 livros por ano. Não é à toa que ele é dono da Microsoft. E você, tem lido? Com que periodicidade? Outra coisa, quando que você lê? Procure observar. Se você descobrir os momentos em que você lê, talvez você possa ampliar esses momentos. Ok? E não é só ler, nós estamos num mundo em que o ler está virando coisa do passado. Mas você assiste documentários ou apenas filminhos dramáticos ou serinhas coreanas? Né? Como é que é a sua vida? Como é que é a sua escolha? Como é que você transforma a sua mente através dos fatores externos que chegam até você? Livros, revistas, noticiários, documentários, filmes, conversas com pessoas interessantes. O que você pretende aprender e desenvolver em sua vida? Deixa eu coçar a ponta do nariz, porque eu estou com vontade de espirrar. Não sei se você já percebeu que quando você faz mais ou menos assim, o espirro vai embora. Pelo menos funciona para mim. E você já sabe outro idioma? Você lê com regularidade? Você assiste documentários com regularidade? O que você está aprendendo? O que você aprendeu hoje? Como está desenvolvendo a sua mente? Você medita, você reflete, você pensa. E quando você faz isso? Você faz isso por escolha? Tem um determinado horário em que você fala: agora eu vou meditar, vou me dedicar 15 minutos por dia a refletir sobre o meu trabalho, vou pensar no relacionamento que eu tenho com as pessoas mais próximas e como estou lidando com elas. Como é que isso vai enriquecer o seu entendimento, a sua mente, a sua maneira de lidar com o mundo? Ou você limita seus esforços mentais apenas a assistir esta live, ou pior ainda, a assistir algum filminho na Netflix? Eu não tenho nada contra. Eu também assisto alguns filmes na Netflix. Mas não faço isso o dia inteiro. Eu tenho muita coisa a fazer. E adoro o que faço. Né? Eu acho estranho aqui na nossa cultura brasileira as pessoas odiarem a segunda-feira. Eu adoro a segunda-feira. Não vejo a hora da segunda-feira chegar. Por quê? Porque eu amo o meu trabalho. Eu me realizo através do meu trabalho. Eu faço meu trabalho com muito carinho. Então eu gosto de segunda-feira. Não fico sonhando com sexta-feira para ter sábado e domingo. E agora que você está em confinamento na sua casa, eu fico pensando, será que adianta muito você estar chegando na sexta-feira? Existe alguma alternativa diferente daquelas que você já vivenciou esta semana? Márcio Ferreira, preciso voltar a criar o hábito de ler novamente. Como você disse, não é que você precise, mas você tem a oportunidade. Né? Tudo aquilo que é imposto, tipo assim, você tem que ler, é bobagem, porque nós resistimos às imposições. Agora, aproveitar uma oportunidade de ler algo interessante, isso é muito bom. E você só gosta de ler se em algum momento cair na sua mão um livro extremamente interessante, que possa transformar a sua vida, que apresente a você um certo desafio mental. A partir do momento que esse livro chegar à sua mão, você vai começar a gostar de ler. Isso é interessante. Eu penso no livro como um amigo que está na estante aqui atrás de mim e que eu pego e ele conversa comigo. E se ele for muito chato, eu vou ler só uma página ou duas, vou botar ele lá na estante de novo e vou pegar um outro livro. Porque eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos livros, ok? E aqui no Brasil existe uma estatística que diz que o brasileiro raramente passa da página 14 ou 16 de um livro.
Então ele compra livros para enfeitar a estante ou para dizer para o outro que ele é alfabetizado, quem sabe. E se você for a Buenos Aires, você vai ficar surpreso, porque essa cidade tem mais livrarias do que o Brasil todo. Do que o Brasil todo. Pare para pensar. Eu gosto muito de ir a Porto Alegre, porque lá as livrarias são muito organizadas e a gente encontra o que está procurando. Aqui, nem sempre. Em geral, eu vou nessas grandes livrarias e não encontro nada. Por quê? Porque o que eu leio já é uma coisa mais escolhida, já que eu tenho o hábito de ler. E o que eles vendem lá é o que a grande massa lê. Nem sempre isso me atrai. Talvez tenha me atraído quando eu era mais jovem. Agora esse tempo passou, eu escolho muito o que leio e tenho dificuldades de encontrar meus livros. A minha sorte é que eu leio alguns outros idiomas. Então eu importo alguns livros e vou me esclarecendo. Esta semana mesmo eu vi um documentário muito interessante de um rapazinho e que adota um nome árabe. Ele assina Nas, que quer dizer pessoas. E ele fez um videozinho de 1 minuto falando do que vai acontecer conosco por causa da Covid-19. Achei muito interessante o filme. O problema é que ele é em inglês, né? Então eu coloquei em alguns grupos que eu tenho aí no Zap, mas a maioria das pessoas não comentou, porque acredito que nem tenha conseguido entender o que tem o vídeo. Por isso, hoje à tarde, eu me dei ao trabalho de traduzi-lo todo para o português. Porque, infelizmente, eu não posso publicar nos meus canais do YouTube o vídeo de outra pessoa, mas eu posso publicar um vídeo meu que tenha o conteúdo do que ele falou em português. Já terminei hoje, amanhã devo compartilhar com alguns dos meus grupos. Porque, infelizmente, se você não lê inglês, você fechou uma grande porta do conhecimento, já que é a língua mais falada na Terra. Eu tenho um grande amigo lá em Porto Alegre, o Ryushin, o monge Ryushin. Infelizmente, ele não lê inglês. E ele é monge zen. E eu descobri um canal internacional muito interessante de um autor que escreve sobre o zen. Coisas deliciosas. Infelizmente, tudo em inglês. Então perceba que quando você adquire um novo idioma, quando você aumenta o seu conhecimento em relação a qualquer coisa, a qualquer área do conhecimento, você está ampliando os seus horizontes, abrindo novas portas para a sua expressão pessoal e para entender o que os outros estão expressando, o que vai enriquecer o teu cabedal de conhecimentos. E aqui diz o Maton Hua, para recomeçar com mais inteligência, o insucesso é apenas uma oportunidade. E isso é verdade. Todos os contratempos que você tem na sua vida são maneiras que lhe são oferecidas para que você cresça e para que você consiga se desenvolver em direção a um porvir, a um futuro melhor do que aquele que você tem tido até hoje. A Zinita pergunta se eu poderia sugerir alguns livros para ler, moço. Eu vou sugerir um livro para vocês que vocês vão bater em mim agora. Esse livro, eu gosto muito do pai desse rapaz, o Stephen Covey, escreveu uns livros muito interessantes. Mas eu gosto mais dos livros do filho. Ele se chama Sean Covey. O Sean é que nem o nome do Sean, aquele que era 007, Sean Connery. Ok? Escreve-se S-E-A-N. Esse aí chama-se Sean Covey. E ele tem livros deliciosos. E ele escreve livros para adolescentes. Mas como ele escreve muito bem, quero supor que eu estou em plena adolescência, porque eu adoro os livros dele. Leio os livros dele, eles são muito transformadores. Um livro também que me apaixonei foi um livro que se chama... eu sou ruim para a memória, sou terrível. Leio muito e misturo tudo. Mas eu gosto muito de um autor chamado Zig Ziglar. Procure, existem várias coisas em português dele, Zig Ziglar. E eu fui aluno do John Grinder, criador da neurolinguística, e tive como colega
Um cara que vocês devem ter ouvido falar, porque ele é muito famoso, o Tony Robbins. Procurem ler os livros do Tony Robbins. São muito interessantes. Principalmente se você considerar que o Tony, ele foi zelador de prédios, é um homem com pouca cultura e grande inteligência. Então, o que aconteceu com ele? Ele era um homem muito pobre, tinha um Fusca, e ele trabalhava a 6 quilômetros, mais ou menos, de onde ele morava. E ele rezava para o Fusca não quebrar até ele chegar lá. Uma coisa interessante é que o Tony Robbins tem 2 metros de altura, até um pouquinho mais, né? É um homem muito grande. E é uma grande personalidade, um homem que transforma vidas. E se você tem chance de procurar na internet, eu não sei se no Netflix tem, mas com certeza tem no YouTube, assista um vídeo dele que se chama Eu Não Sou Seu Guru. Esse filme, esse vídeo, nada mais é do que um apanhado de uma espécie de live que ele faz nos Estados Unidos e que custa uma pequena fortuna. Mas é muito transformador. Vale a pena ler os livros do Tony Robbins. O meu problema é que eu tenho dificuldade para nomes e para títulos de livro. Então, eu não sei muito bem o que aconselhar vocês a lerem. Mas o Sean Covey, com certeza, merece o esforço. E ele escreve livros para adolescentes. Livros muito bem ilustrados, bonitos de ver. Em geral em papel de primeira qualidade. E você vai se sentir um adolescente e vai ver que você tem muita coisa a aprender ali. Porque até eu percebo isso quando leio. E releio com alguma frequência. É o Gustavo Badiotto, que acordou tarde hoje, pois chegou tarde aqui, porque ele mora no Japão. E agora já são 7h36 da sexta-feira lá. Da manhã, claro. Se eu li todos os livros que estão atrás de mim, é que você não está vendo, mas eu tenho livros ao redor todo da sala, não só atrás de mim. E tem livros que eu já li mais de 6 vezes. Tá? Vou citar um deles. Autobiografia de um yogi contemporâneo do Paramahansa Yogananda. Eu li mais de 6 vezes esse livro. Tem outros livros que eu prefiro livros que sejam mais didáticos, né? O Dharmapada, chamado Dhammapada em Pali, é um livro budista que eu já li muitas vezes, com certeza. A Bíblia também já li algumas vezes. É difícil de ler a Bíblia, é um livro muito sólido. Existem livros mais a menos, mas é preciso ler a Bíblia se você gosta de ler. O Alan, gostaria de um dia poder bater um papo e ganhar um autógrafo. Claro, o problema agora é a coronavírus, né? Porque eu já dei muitos cursos em academias por aí, e as pessoas levam livros para que eu assine e dê autógrafo. Eu não tenho nada contra. Você é bem-vindo. A Zenita diz que adora os livros do Tony, eu também. Tem um livro dele, que eu não me lembro bem o nome, e que não foi muito bem vendido no Brasil, que é escrito pelo Tony e por um rapaz negro. E tem uma visão do mundo muito interessante. Vale a pena ler. Eu só não lembro o nome, mas se você pesquisar na internet, você vai achar. Quando você estiver anotando aí sobre, embaixo desse dedo que é a mente, vamos rever. É o espírito, o corpo e a mente. Então, o terceiro dedo é a mente. Embaixo você vai anotar. Como você pretende aplicar o que está aprendendo aqui nesta live em sua vida? Quais são suas decisões a respeito? Anote tudo embaixo desse dedo, né? Que é o terceiro dedo. Entender e colocar em prática as leis da vida, coloque em suas mãos a possibilidade de obter resultados. Depende só de você. Depender de você é muito melhor do que depender dos outros, e você aprende a construir a si mesmo. Não importa as circunstâncias que a vida lhe impõe, e sim o que você faz com essas circunstâncias. Eu já afirmei essa frase ontem, na live de ontem, e o Cristiano me lembrou que pertence a um grande dramaturgo inglês. E eu gosto muito desse cara, e não lembro do nome dele. E ontem ele me lembrou, e agora novamente eu esqueci. Um cara que eu admiro sobremaneira, mas eu tenho dificuldades com nomes e com rostos,
e com a memória em geral. A minha mulher diz que eu conheço tanta coisa que as pessoas não percebem que eu não tenho memória. Mas eu não tenho muita memória mesmo. Quando eu era mais jovem, eu surpreendia pelos fatos que eu conhecia. Essa frase é muito importante. Lembrei o nome do dramaturgo, Bernard Shaw. Não importa as circunstâncias que a vida lhe impõe, e sim o que você faz com essas circunstâncias. Você é o senhor do seu navio e capitão de sua alma. Isto é uma frase famosa. As leis da natureza estão aqui desde sempre, mas só são úteis para quem as conhece e as aplica em suas vidas. Você está tendo a chance de aprendê-las e aplicá-las, mas aproveitar ou não essa oportunidade depende exclusivamente de você. Educação é transformação, e transformação é evoluir os nossos comportamentos. Mas não a educação que vem de fora, e sim a educação que você dá a si mesmo, que vem de dentro, que brota de si. E essa educação tem o nome de disciplina. A palavra disciplina vem de disciplinare na origem. E essa palavra na origem significa ensinar algo a si mesmo. Aqui no Brasil, nós usamos a palavra disciplina para definir alguma cadeira de estudo na universidade. Então, existe a disciplina da física, da química, da matemática, da lógica, da literatura, do idioma português, né? Só que disciplina é mais do que isso, mais do que o nome de uma cadeira, de um estudo particular. É o nome daquilo que você faz quando você ensina algo a si mesmo. O que você sabe não tem valor algum. O valor está com o que você faz com o que sabe. Olha que coisa interessante. E aí eu acho interessante que você vai brilhar quando você fizer daquilo que você sabe uma experiência de vida. E aí me perguntaram, para que serve esse curso? Serve para quem serve, né? Para pessoas de bom ânimo e boa vontade que desejam crescer, não importa raça, crença ou dificuldades. Se você está disposto a crescer, serve para você. O mundo está passando por uma fase tão atribulada em termos ecológicos, financeiros e de violência, portanto, é chegado o momento de compartilhar com você o poder das leis da gratidão. Essas leis da gratidão ajudam você a acender sua própria luz da maneira mais rápida, facilitando sua realização pessoal. Eu sempre fiquei maravilhado com o fato da eletricidade existir. Sempre existiu eletricidade. É parte da natureza. Só que, embora elas existam desde o tempo dos dinossauros, só muito recentemente é que o homem aprendeu a utilizar a eletricidade de maneira eficaz. O que me surpreende é que ela sempre existiu, está na natureza. Você pega uma queda d'água, bota lá uma roda e você gera uma energia. Como é que eles enfiam essa energia dentro do fio e fazem chegar na tomada aqui da parede? Eu não sei. Mas que fazem. Quanto tempo perdido se considerarmos que ela existe desde o tempo dos dinossauros e que pouco podemos fazer hoje em dia sem ela. Vocês não estariam me vendo, não haveria esta live, não teria esta luz nos iluminando. A eletricidade torna tudo muito mais fácil. Pense nas leis da gratidão como uma eletricidade que você usa em sua vida e torna tudo mais fácil para você. Você vai ter facilidade em praticar a gratidão na sua vida, desde que você aprenda a usá-la em sua vida com comprometimento. Não estou falando usá-la no sentido chulo, e sim no sentido de aplicar mais vezes a gratidão em sua vida. E como é que tudo isso começou? Você vive em um mundo em que seus pais não estavam presentes, ou não queriam, ou simplesmente não sabiam como ensinar você a viver. Não estou criticando os pais, eles fizeram o melhor que eles puderam, ok? Se isso for verdade, você não foi orientado, talvez, o suficiente, e está destinado a ser infeliz e estressado enquanto você não aprender sobre as leis da gratidão. Quando falo das leis da gratidão, eu estou dando a entender que estou falando das leis da vida, ok?
Quanto mais você conhece a vida e as leis da gratidão, mais fácil fica para você entender sua própria vida. Olha que interessante. O Márcio Ferreira, como eu, foi criado sem pai. E ele diz, como eu fui criado sem pai, lembrei de algumas coisas da minha infância e fui criado com minha avó. Interessante. Eu tive um pai, como todo mundo, ninguém consegue nascer sem ter um, né? Só que o meu pai abandonou minha mãe quando eu ainda estava na barriga dela. Então eu tive uma vida bastante difícil quando criança. Basta saber que eu fui servente de pedreiro aos 7 anos de idade. E passei por muitas peripécias. Mas deve ter gente que teve vida muito pior que a minha, com certeza. E eu fiz minha formação educacional, eu tive até o ginásio, que hoje é o segundo grau, acho, financiado pelo meu padrasto e, é claro, pelo trabalho de minha mãe. Mas a faculdade fui eu que paguei. Desde o início, o vestibular, tudo, saiu de dentro dos meus recursos. Entenda que eu não estou criticando seus pais e não estou dizendo que eles não amam você. Estou dizendo que, apesar de amarem você, provavelmente não souberam ensinar a você as leis da vida, que lhe permitiriam ser mais feliz. Você nasceu num mundo em que tudo é facilitado, talvez você não perceba, quando comparado ao mundo em que viveram as gerações anteriores. Mas com certeza descobriu a duras penas, nem todos têm acesso a todas essas facilidades. Sem ter acesso a essas informações que são fundamentais para a sua sobrevivência, todos fazemos parte da geração que se estressa e se frustra por tudo e que se consideram eternamente infelizes. Eu fico achando isso um absurdo, né? Pense bem, os nossos antepassados, se eles quisessem um pão, eles tinham que ir lá, carpir um terreno, eles tinham que arar a terra, semear o trigo, afastar as ervas daninhas, tirar dali os insetos e bichos que estragam a lavoura, esperar um bom tempo até que esse trigo frutificasse. Ele tinha que ser colhido, bateado para separar os grãos, depois moído num moinho, que não era fácil naquele tempo, para depois ser transformado no pão. Hoje não. Hoje você entra em supermercado, tem trocentas e 50 coisas que você pode comprar para comer. E talvez por isso que a linha do Equador fique cada vez maior, né? É normal você olhar para uma criança e dizer, nossa, como você está crescendo. Aí você olha para essa criança quando ela chega em torno dos 18 anos e diz, nossa, como você cresceu. E se você a encontra ao redor dos 35 anos, você diz, nossa, como você engordou. Então são fases do desenvolvimento da criança, que eu não aprendi quando eu fiz psicologia. Lá nós estudávamos essa matéria, mas estudávamos em termos psicológicos e não físicos. Ok? Parece de familiar o que estou dizendo? O que você busca em sua vida? O que lhe prometeram? O que lhe é importante? É importante para você ser feliz, por exemplo? Lhe prometeram que você pode ser o que quiser, no lugar que quiser? Lhe disseram que se você cursar uma faculdade, você vai se realizar? Como é que eles enganaram você? Eu fui terapeuta durante muitos anos e já ouvi todo tipo de histórias e as dores mais comuns de pessoas da geração a que cada um de vocês pertence. Tem tudo a ver com a dor da falta do que não falta. Há muitos, mas que você pode não ter tido acesso. A dor do não pertencimento, a dor de estar perdido, a dor de não saber o que quer da vida, nem saber se você quer alguma coisa. E a dor de não identificar o que lhe falta. É interessante, né? Porque se falta, como é que você sabe que falta, né? Algumas pessoas da geração atual, não estou dizendo que seja você, mas muitas pessoas da geração atual choram por ver um cachorrinho ou um gatinho machucado, mas não tiram o prato da praça de alimentação, que seria obrigação delas. De alguma forma, elas acham que se diminuiriam se fizessem isso. Que coisa estranha, né? O ser humano é muito estranho.
Bom, Baton Roy diz que as circunstâncias da vida podem colocar quantas vírgulas que quiserem na nossa história, mas é sempre Deus que determina o ponto final. Que frase feliz, bonita essa frase, Maton. Então, isso é interessante, né? E eu diria até de outra forma, você também põe os seus pontos finais, né? Você inicia suas próprias frases, apesar de que há muitas vírgulas, há muitas circunstâncias adversas, sem dúvida nenhuma. É isso que forja o caráter, né? E nós vamos aprender isso quando estudarmos a 11ª lei, que é uma das mais interessantes. O Tiago Russo diz: as faculdades da vida moderna tornam muitas pessoas preguiçosas, mas quem utiliza da modernidade com disciplina e inteligência pode galgar grandes passos. Grande verdade. Eu tenho profunda admiração pelo jovem, tá? Eu conheço, por exemplo, um jovem que vocês talvez já tenham ouvido falar, ele chama-se Jobair. Que nome, hein? Que pai que ele teve para botar um nome desse. Bom, não quero ofender o Jobair, e ele talvez não goste muito do nome dele, porque ele se apresenta como Joba. Eu pensava até que ele se chamava João Batista, mas porque era Joba para cá, Joba para lá, mas o nome dele é Jobair. O Jobair nasceu de uma família sem muitos recursos lá em Maceió. E os recursos eram tão pequenos que a mãe dele, sendo professora, negociou com a escola para que o filho pudesse estudar, ganhando uma bolsa. E ele foi estudando ali o primeiro, o segundo grau. E a mãe disse a ele: olha, se você quiser fazer faculdade, você tem que começar a trabalhar para você mesmo pagar a sua faculdade, porque eu não tenho recursos para isso. E o Joba estudou tanto para passar no vestibular de uma universidade estadual para não pagar, que ele emagreceu 10 quilos, gente. E o Joba não é um cara muito alto. E ele entrou na tal faculdade. Só que ele diz que a faculdade ficava, se não me engano, a 14 quilômetros da casa dele, ele tinha que ir de ônibus. E ele falou que em Maceió, saindo da praia, existe muita violência nos outros bairros. E ele corria certo risco para ir para a faculdade. Só que antes que ele terminasse a faculdade, ele começou a trabalhar com marketing digital, que é um ramo interessante para você que está ilhado em casa sem emprego e precisa ganhar seu dinheirinho à distância e tem um computador ou pelo menos um celular. E hoje o Joba ganha uma fortuna, coisas em torno de mais de 100 mil reais por mês. E ele é um menino ainda. Ele é muito mais jovem que meus filhos. Eu admiro muito a juventude de hoje. Existem pessoas realmente surpreendentes, tá? E é claro que existem os moleirões, isso existe em qualquer época da Terra, né? Existem aqueles que dormem, que não querem acordar, que odeiam a segunda-feira, que só querem ficar se coçando, que esperam que o mundo acabe num barranco para eles morrerem encostados. Infelizmente existe gente assim. Tem pessoas que não se educaram a ponto de nem tirarem um prato quando vão a alguma praça de alimentação no shopping, como diz o Márcio Ferreira. Agora pense um pouco nas gerações de hoje. Algumas pessoas, não são todas, claro, existem honrosas exceções, consideram que ajudar em casa é fazer um favor. Sustentarem a si mesmas, nem pensar. Participar das tarefas domésticas, ajudar a fazer compras no supermercado, alimentar os cachorros, pôr o lixo para fora, buscar o remédio na farmácia, tudo é cansativo para algumas dessas pessoas. Alguns dessa geração preferem sucos e refrigerantes do que comer frutas. Eles não querem nem descascar uma laranja. Têm grandes sonhos, mas preferem o cargo do que o emprego. E preferem o emprego ao invés de trabalho. Trabalhar com salário baixo? Nem pensar. Não visita os avós, não visita os parentes, a menos que seja um dia de festa ou com comidas atraentes. Tudo isso para eles é obrigação, não é um prazer. É claro que nesse confinamento que nos traz o Covid-19, nem isso se pode fazer, né? Temos que ficar tudo aqui dentro da internet. Alguns dormem até tarde, outros não saem de seus quartos, vivendo no mundo das mídias sociais. Fazem comentários maldosos nas redes sociais, não elogiam ninguém
e acreditam que todo mundo está exigindo muito deles. Reclamam até de pequenas dificuldades. Culpam os pais por tudo que lhes acontece. Querem tudo muito rápido, gostam que as coisas sejam fáceis. O tédio faz com que se aborreçam o tempo todo, trocam de curso, de emprego, de parceiros, de amigos. Nada e ninguém os compreende, nada os preenche. Culpam o sistema, culpam a família, o amigo, o funcionário que não os atende como gostariam, a lei, o chefe. Reclamam do almoço, de não ter roupa para sair e de não ter dinheiro. Andam de carro, de Uber e de táxi. Não lavam suas cuecas nem suas calcinhas. Não buscam conhecimento nem espiritualidade. Para eles, importante é sair com a galera, com a turma, curtir. Querem o direito de se expressarem, mas não querem dar nada em troca do que conseguem. Sempre se consideram vítimas, são especialistas em criticar os outros e fracos em criticar a si mesmos. Cultivam a ansiedade e a depressão, e alguns até cometem suicídio. Inconformados, não assumem a responsabilidade por suas vidas. Detestam sair de suas zonas de conforto, traçar um caminho e enfrentar o mundo lá fora. Eles postam no WhatsApp, no Face, no Instagram, mensagens de bom dia, fotos dos pratos que comem nos restaurantes, paisagem dos locais em que se divertem, mas são incapazes de arrumar a própria cama. Precisam desesperada das leis da vida, mas nem se apercebem disso. E você? Você tem seus lemas de vida? Como é que você faz para tê-los? Você tem que examinar suas qualidades e seus defeitos. Faça tudo isso por escrito para você poder rever daqui a um tempo, porque aí você vai se lembrar de mais coisas. E ao fazer isso, observe que as qualidades que você tem dizem respeito às coisas que você pode compartilhar com a humanidade. Esse compartilhar é aquilo que Jesus disse, né? Que aquele que é maior entre vós, que seja o maior em servir, que sirva mais, tá? E se houver defeitos, você está identificando áreas em que você possa se trabalhar. Então, minha gente, chegamos na hora fatal. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Aqueles que eu ainda não tive oportunidade de responder, vou responder amanhã nos meus comentários. Muito obrigado, gente. Fiquem bem, fiquem na paz.